recrutar bem essa secretária, treinar bem, né, baseada nos POPs e dar feedbacks, né, além, obviamente, de valorizar, pagar bem, né, fazer uma bonificação, tratar essa pessoa como outro ser humano, né, ou seja, valorizar essa pessoa, nossa, isso muda o jogo. Tudo bom, Priscila? Tudo bem. Primeiramente, bem-vinda aqui. Queria te agradecer, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí. Priscila, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, né? Sabe que, enfim, a intenção aqui é te ajudar. A intenção primária é Uhum. te ajudar, né? Eu vou aqui estar 100% presente para poder te dar um direcionamento em algum dos pilares do CVM, mas também o objetivo secundário é ajudar algum colega que ou vai assistir isso aqui agora, ou vai ouvir isso aqui depois, vai assistir depois. Então, se apresenta, fala qual a tua especialidade, onde você atua hoje, qual o momento que você está hoje no particular. Tá. Eu tive, a, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha no teu perfil ontem e vi que você já está fazendo um movimento de transição, né? Então, fica à Uhum. vontade, querida. Bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Priscila, então, eu sou endocrinologista infantil. É, eu me formei em 2010 e terminei a residência de endocrinologia em 2015. E aí, desde lá, eu venho atendendo no consultório endocrinologia. Só que, além disso, eu faço plantão de pediatria geral, né? A minha maior fonte de renda era o plantão. E aí, recentemente, vendo vocês e tudo mais, eu tive coragem de sair do plantão e fiquei só no consultório. Mas assim, por enquanto, eu tô só. A maioria é plano mesmo. Eu tenho um plano só que me dá bastante paciente, né? Bastante paciente. E agora que eu tô realmente começando os pacientes particulares, né? Eu comecei a colocar o Google Meu Negócio e esse começou a me trazer bastante paciente. Eu fiquei até surpresa, que foi de um mês para o outro que começou a aparecer. E aí agora eu tô tendo tanto os novos quanto os retornos, então tá sendo bem legal. Que massa. Que massa, que massa. Você só me fala a tua cidade? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio Capital? Isso. Uhum. Que massa, que massa, que massa. Priscila, então, a gente tem, só para quem não sabe, o CVM tem 4 pilares, né? Captação assertiva, que é a parte de marketing, tem a parte de clínica que encanta, que envolve secretária, POPs, né? E ambiente, tem a parte da consulta que converte e conduta efetiva. Qual desses pilares você quer trazer aqui? O que você, dentre esses pilares, o que para você hoje é prioridade? O que você quer focar aqui para eu tentar te ajudar? Assim, realmente eu tô bem, você diz dos perfis das pessoas, né? Tartaruga, né? Perfil coelhinho, eu sou o perfil lesma, eu acho, né? Porque eu tô muito atrasada. Eu comecei a ler o da consulta, né? Já fiz toda seguindo a ordem, né? Aí o da consulta eu já estudei tudo, tenho mudado a minha consulta, tenho feito mais material para os pacientes, está sendo bem legal o retorno deles. E agora eu tô naquela questão da clínica que encanta. E aí eu não tenho secretária ainda. E isso está me atrasando muito, porque realmente é bem puxado para mim, porque eu tenho uma agenda bem cheia de pacientes de plano e agora tem aparecido os particulares e eu estou tentando criar os POPs para atender esses particulares de uma forma melhor, um jeito de conversar melhor pelo WhatsApp, fazer pós-consulta e remarcar todo mundo e tá uma bagunça, entendeu? E eu tenho 2 filhos pequenos, então eu tenho muito pouco tempo para conseguir fazer isso. Então eu tô ficando Mulher, meio como é doida, que. entendeu? Como é que tu tá dando conta, mulher? Eu não sei, eu acho que, sei lá, ajuda de Papai do Céu, Ó, porque então, tá Papai do difícil. Céu ajuda as crianças e ajuda também os médicos de crianças. Sim, também acho. Porque tá difícil essa parte. Então, assim, eu realmente eu pedi já para. Tô fazendo meu PJ, porque eu não tenho PJ ainda. E assim que ele sair, eu tenho intenção de contratar essa secretária. Então, eu tô no momento assim de estruturar ainda. Tô criando os POPs para poder, quando ela chegar, eu passar para ela. Tô criando material para passar para os pacientes, para depois no futuro fazer o pai, que eu já tenho escrito algumas opções que eu tenho de umas ideias, né? Então, eu estou Sim. mais nesse processo de transição. Então, assim, minha dúvida agora é essa questão da secretária, assim, porque eu ainda não sei muito bem como fazer para contratar, né? Eu vi que eu cheguei a começar a ver esses vídeos e vocês falam de fazer
uma mensagem no Instagram falando o que eu quero de perfil da secretária, para ela me mandar um vídeo, para eu poder analisar e ver né, que eu gosto, né, se eu quero contratar ou não. Mas eu ainda estou assim, sem saber como fazer isso, né? Tem que parar um tempo para escrever essa mensagem, para poder mandar e tudo mais, entendeu? Tô nesse processo ainda. Bora fazer, eu acho que vai ser legal, então. Vamos fazer esse passo a passo aqui, o que é que você acha? Ótimo, muito bom. Eu escrevi ele aqui. A gente está no processo a gente vai regravar o CVM todinho, né? A gente já está começando com a parte de marketing e porque o marketing é o que muda mais rápido, né? A gente pisca, o Instagram muda. A gente pisca, as coisas mudam. Então a gente vai começar com marketing, mas vai ter também regravação, todos os módulos, na verdade. E essa é uma demanda que tem crescido, né? Os colegas realmente, porque quando a gente fala de secretária, né, Priscila, só para poder, eu acho que isso já está muito claro para você, mas talvez para quem está chegando agora, enfim, para quem não é aluno do CVM, é importante dizer isso, que é a gente, hoje, se a gente fosse pegar assim, padrão ouro do nosso método, né, uma recomendação nível A secretária se enquadra aí, né? A gente realmente tem visto que ter uma boa, recrutar bem essa secretária, treinar bem, né, baseada nos POPs e dar feedbacks, né, além obviamente de valorizar, pagar bem, né, fazer uma bonificação, tratar essa pessoa como outro ser humano, né? Ou seja, valorizar essa pessoa, nossa, isso muda o jogo. Então, sim, é uma coisa que sem dúvida nenhuma você vai ver, isso vai não só aumentar, por exemplo, o faturamento do seu consultório, isso não vai só melhorar o encantamento dos seus pacientes, isso não vai só aumentar a conversão, tá? Porque para pensar comigo, quando você está atendendo, quem é que está convertendo os pacientes que estão chegando das redes sociais ou de uma indicação, né? Uhum. Ninguém. Então, em algum momento, Uhum. você está deixando de converter. Por mais que você fale melhor, que você tenha uma copy melhor, mas, enfim. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é o tiro de misericórdia para fazer o médico criar coragem de fazer essa contratação, que é a secretária vai te dar qualidade de vida. Ainda mais você que é mãe de dois, né? Então, a secretária vai te dar qualidade de vida. E ó, é uma Uhum. das coisas mais maravilhosas do empreendedorismo, que eu acho que pouquíssimas pessoas falam. E como eu também não era empreendedor e eu me tornei empreendedor, então para mim fica mais claro, mas talvez para quem é empreendedor não pare para pensar nisso. Que é o seguinte, Priscila, você já parou para pensar nisso? São aquelas coisas óbvias que precisam ser ditas para a gente poder trazer do subconsciente para o consciente, que é a coisa mais, para mim, né, uma das coisas mais legais do empreendedorismo é, é você criar um sistema onde você tem pessoas que trabalham para gerar riqueza para você. E que essas pessoas se beneficiam também da riqueza. Então, por quê? Que aí a gente quebra aquele negócio de capitalista selvagem, sabe? Capitalista explorador. Porque se você tiver uma secretária que ela está ganhando bem, por exemplo, o teto da secretária é X, o consultório bombou, e vai bombar o seu consultório aí no Rio. Você está ganhando bem, o consultório está indo muito bem, está tendo lucro todo mês, nananã. Como essa secretária ela é, entre aspas, uma espécie de vendedora, é importante que você bonifique. Todo vendedor, uma das coisas que faz com que o vendedor ele tenha motivo para ação, motivação, é comissão. É ele saber, cara, agendei mais um, isso aqui significa que eu vou ter uma comissão no final do mês. Opa, isso aqui é um paciente que eu fidelizei, que voltou. Isso aqui significa que, né, a doutora também vai me dar uma bonificação. Então, trabalhar com bonificações. E aí, quando o consultório, a empresa, consultório doutora Priscila, crescer, ela sabe que ela também vai crescer.
Então, as empresas, as melhores empresas, né, que são avaliadas pelos próprios colaboradores, são empresas que fazem divisão de lucros com eles. Então, ter essa mentalidade, Priscila, é incrível, porque aí todo mundo ganha. Ganha você, que tá construindo um sistema que funciona, né, daqui a pouco pode funcionar, inclusive, sem você, tá? Que é uma das coisas que, por exemplo, eu estou trabalhando com o pessoal do grupo da mentoria avançada. Chega um momento, Priscila, vai chegar um momento na sua jornada que você vai estar trabalhando todos os dias, você vai chegar no teto de faturamento e você vai sentir um pouco cansada. E você vai ter lista de espera, né, de pacientes para 1, 2 meses. Aí você vai ter a possibilidade, como tem alguns alunos CVM lá que estão na mentoria, que já estão o quê? Contratando outros colegas, início de carreira, ou não, ou que queiram, né, viver de consultório também, para esses colegas entrarem nesse sistema e esse médico conseguir diminuir a carga horária. Olha que massa, né? Uhum. Então tudo isso é possível. Tá, isso está claro na sua cabeça? Já não? Já estava Sim. antes essa questão de você treinar alguém, valorizar essa pessoa para ela crescer com você e ela te dar qualidade de vida? Sim, sim, com certeza. Eu estou precisando mesmo de alguém para me ajudar, porque realmente está muito puxado para eu fazer sozinho. Já reconheço que é muito importante mesmo, né? Até para fazer melhor o atendimento do paciente, fazer o pós e tudo isso. Tá na hora realmente de contratar. Eu estou esperando só sair esse PJ para contratar de forma direitinha. E o negócio é esse tempo para estruturar, né? Estruturar os POPs direitinho, estruturar essa mensagem para contratar. Então eu estou precisando trabalhar nessa parte aí, de estruturação mesmo. E é importante também falar isso, né? Que isso é outra coisa também que eu já errei bastante, viu? Ó, eu listei, Priscila, 6 passos. Não sei se a gente vai conseguir aprofundar nesses 6 passos, mas eu vou citá-los e aí a gente vai tirando dúvidas específicas que você possa ter sobre cada um deles. Por exemplo, Tá. o primeiro passo e mais importante é definir o perfil dessa secretária. O perfil. E aí, aqui é onde a gente também erra muito, que é a gente define o perfil muito técnico, muito, o currículo, tem que ter um curso de secretariado, então tem que ter nível médio. Beleza, isso é legal. Só que, mais importante do que isso, é o perfil comportamental que você quer. Quais são as características, por exemplo, que você tem ou que você valoriza, ou que você precisa. Pode ser o que você tem, algumas coisas, por exemplo, eu não abro mão de honestidade, por exemplo, né? Para mim é um valor inegociável, é integridade. Mas pode ser também um que você que vai te complementar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou menos comunicativa, eu gosto mais de lidar com números. Então, ter uma secretária que é mais comunicativa vai ser legal, né? Então, definir esse perfil, né? O perfil de comportamento. Eu acho que realmente uma pessoa mais comunicativa seria legal, né? Os pais têm muitas dúvidas, né, e tudo mais, então o legal é ela conseguir conversar direitinho, ter empatia pelos pacientes, né? Eu acho que isso é importante. Uma pessoa que tem essas características, acho que vai ajudar sim. Empatia, comunicativa. O que mais? Deixa, Também eu falo. deixa eu te explicar o porquê disso, né? Porque às vezes é importante falar o porquê, o gatilho mental da razão. Uma vez que você define esse perfil, isso vai nortear todo o teu processo seletivo. Desde o filtro da sua comunicação externa, até passando pelo filtro de você olhar isso no vídeo, por exemplo, até depois na entrevista, até depois no momento em que ela estiver presencialmente lá. Uhum. Por isso, aqui é como se fosse você definir o que você não abre mão. Isso aqui eu não abro mão da pessoa ter. E a partir daqui, a partir do momento que você define, isso aqui passa a ser um parâmetro que você vai levar. Então, comunicativa, ter empatia,
O que É, uma mais coisa que que você... eu acho que é muito importante aqui, que eu sempre prezo, é pelo horário, né? Eu não gosto de atrasar a consulta e tudo mais, então tem que ser uma secretária que realmente, né, fala isso com os pacientes e que também seja pontual, né, no trabalho dela. Então acho que Perfeito. pontualidade, essa parte é importante aqui para mim. O óbvio precisa ser dito. Uhum. Muita gente, né, de novo, eu que me coloco vulnerável de novo aqui para todo mundo, né, e para você. A primeira secretária que eu contratei, eu não, na verdade, contratei várias já, e eu não lembro de ter testado isso, de ter filtrado isso. Então, às vezes mas integridade pô, isso é básico. Uhum. Pois é, mas é o básico que precisa ser filtrado, que precisa ser realmente testado. Eu não sei se isso você deve ter ouvido também em algum momento, eu falando da história, porque essa história eu repito ela sempre quando eu falo de secretário. Um médico que ficou 16 anos com a secretária, que depois de fazer o CVM, depois de começar a dar feedbacks, percebeu que ele tinha uma pessoa que na frente dele era de um jeito e quando ele virava as costas era de outro. Por 16 anos. Imagina o quanto de prejuízo em todos os sentidos esse médico teve, né? Então, aí tem a outra história essa é mais recente, de uma colega que a secretária tava roubando literalmente ela, né? Do nada ela descobriu que com o nome sujo, foi ver a dívida, a secretária estava pegando empréstimo na maquininha dela. Caramba. Então, é, é importante. É óbvio que isso é aquilo, né, Priscila? Isso aqui é como se fosse filtro, mas na verdade, às vezes você até pode ter quanto melhor o filtro, mais difícil um filtro ele impede que as impurezas passem, né? Mas às vezes mesmo com um bom filtro, uma impureza ou outra vai passar. E no processo você vai descobrir. Mas se você puder descobrir, quanto antes você puder descobrir, melhor, né? Então eu vou colocar aqui integridade e honestidade, tá? Isso. Uhum. Porque aí isso aqui você vai ficar presente para poder filtrar dentro do teu processo seletivo. Beleza. Uhum. Uma vez que você define essas características, aí é interessante também, se for o caso, você definir, eu quero, por exemplo, você quer alguém com experiência ou não, você quer definir um nível de escolaridade, quer definir se tem algum curso específico. É, o que eu queria é que seria uma pessoa que soubesse, né, mexer direitinho no computador, para poder fazer minhas planilhas, né, essas coisas, Boa. né, para poder organizar melhor, né? Eu tenho uma lista de pacientes que eu queria fazer, cadastrar eles no Excel, de acordo com a patologia e tudo mais, eu queria que usasse a secretária para fazer esse trabalho também, então, tem que ser uma pessoa que saiba mexer no computador, entendeu? Show. Então, que domine as ferramentas de informática, né? Uhum. E, obviamente, se tiver uma informática avançada, é até melhor, né? É, sim. Uhum. Além disso, a parte de experiência, de currículo. É, seria legal, né? Que fosse uma pessoa que soubesse, já tivesse alguma experiência com o secretariado, né? Para poder saber se comunicar melhor, como se comunicar com essas pessoas, seria interessante também. Vou te fazer uma pergunta que a gente chama de sinuca de bico. Não é raro de chegar no final do processo seletivo você ter que escolher entre alguém que tem experiência e que não tem as características que você definiu, por exemplo, ou alguém que tem experiência e que não tem todas as características. Uhum, Já quero te adiantar isso. O que que você uhum. escolheria? Então, eu preferiria escolher alguém que tenha as características que eu quero e depois treinar essa pessoa, né? Bingo. Boa, aluna. É isso aí. É isso aí. Por isso que a gente está colocando isso nessa ordem. Primeiro você define as características, porque é muito difícil de treinar empatia, pontualidade, né? Integridade. Isso é praticamente muito difícil. Muito difícil. Se a pessoa Uhum. ela
se ela não vier com esse... não é impossível, né? Porque o ser humano, a gente tem gente que usa aquela frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Só que eu costumo dizer, mas nós não somos pau, nós somos seres humanos. A gente pode melhorar. Só que, muitas vezes, as pessoas que a gente vai contratar, ou são, já tem uma idade, já tem certa idade, ou então tem a cabecinha de vento ainda, né? Então, são esses extremos. Então, não é fácil, né? A verdade é essa. Não é fácil você treinar o comportamento. É mais fácil você treinar a técnica. Uma pessoa que não sabe nada de informática, você pode até pagar um curso de informática para ela. A pessoa que não sabe nada de vendas, você pode treinar vendas com ela. A pessoa que não sabe nada de... enfim, de planilha pode ser treinada. Agora, a pessoa que não é íntegra, dificilmente você vai conseguir treinar, né? Show de bola. Ó, qual que é o segundo passo? Uma vez que você definiu esse perfil, você vai divulgar essa vaga nas suas redes sociais. Uhum. Ou, né, você pode divulgar também no seu círculo de amizades, né? Então, você faz um textozinho, né, explicando qual que é a vaga, né, e aí qual o perfil, né, as características da pessoa, né, as características do cargo. Então, é importante você definir, olha, o cargo é assistente pessoal, recepcionista, o secretário de consultório particular, né? E quais são as funções que vão ser realizadas nesse cargo? X, Y, Z. Você vai colocar o que você espera, né, das funções. Então, atender pacientes, preencher planilhas, organização, aí você define as características do cargo. Características da empresa, né? Olha só que interessante. Aqui, Priscila, na hora de contratar uma pessoa para trabalhar com você, você sabia que isso é uma venda? Não. Você está vendo? Pois é. Quando a gente contrata alguém para trabalhar com a gente está vendendo a possibilidade dela de trabalhar na nossa empresa. Então, na hora de oferecer isso, você tem que mostrar que, pô, isso é uma coisa legal. Sabe por quê? Porque as pessoas que realmente são boas, que se encaixam, elas precisam te escolher. Então, é importante você deixar claro qual é o diferencial da sua empresa, do seu consultório. Então, por exemplo, não sei se você conhece o Murilo Gun, mas o Murilo foi meu professor de criatividade, é um mestre para mim, um mentor. E eu lembro de uma época que ele estava fazendo uma contratação para a empresa dele. E sabe como foi que ele fez o anúncio? Ele fez o anúncio assim, ó. Contrato pessoas... É porque ele usou um palavrão. Deixa eu ver um sinônimo para palavrão. Contrato pessoas acima da média. Tipo, a divulgação que ele fez foi essa. E aí, por que ele... Aí ele continuou. Contrato pessoas acima da média, né? Para trabalhar numa empresa acima da média. Né? Uma empresa de educação, que busca, que tem tal propósito. Então, qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Então, assim, por exemplo, se você quer alguém com empatia, lembra que eu falei que as características vão definir todo o restante? Então, assim, ó, a gente está buscando aqui ter uma pessoa que vai nos ajudar a cumprir a nossa missão de atender com carinho, empatia, alegria, né, os nossos pequenos e as suas famílias. Então, uma pessoa que é boa, ela vai dizer, nossa, eu quero trabalhar com essa médica, eu quero trabalhar, sabe, eu quero trabalhar com alegria, eu quero cuidar, né, desses pequenos e dessas famílias, né? Alguém que queira crescer comigo, alguém que esteja, por exemplo, uma das coisas que para mim é inegociável numa pessoa que vai trabalhar comigo é a vontade de aprender. É ser treinável. Eu até gravei um áudio sobre ser treinável ontem lá no meu canal do Telegram. Tô fazendo um áudio lá todo dia. Não sei se você tá lá, mas se não tiver, recomendo você entrar lá. Sobre ser treinável, sabe? Alguém que seja treinável.
é alguém que queira aprender, né? Alguém que esteja, olha só que interessante, Priscila, alguém que esteja disposta a ouvir feedback, que aí você já filtra, né? Aí você já vai filtrar aquelas pessoas que não gostam disso, que não estão dispostas a aprender, que não querem crescer, que só estão atrás de um salário. Uhum. Não divulga o salário, bota o salário a combinar. Que aí você já Uhum. filtra também a galera que só vem por preço. E tem o cliente de preço, e tem o paciente de preço, tem a secretária de preço também. Uhum. Então, então percebe que é uma venda. Você está vendendo o sonho de alguém que é acima da média, alguém que, pô, que tem as características que você está buscando, né? Para trabalhar nessa empresa incrível. Entende? Aí depois, o que é que você vai fazer? Você vai colocar nesse texto, né? Já fez as características da pessoa que você está buscando, do cargo, da sua empresa. Aí agora você vai explicar como é que vai funcionar o processo seletivo. Então você vai dizer, ó, você vai encaminhar um vídeo de até 3 minutos explicando por que você deve ser a pessoa selecionada. Até 3 minutos, né? E aí você vai enviar esse vídeo para o e-mail, aí você bota o e-mail de contato. E aí você, Uhum. só aí você já, por exemplo, você falou que tem que ser uma pessoa que tenha dominar um pouco de informática, um pouco de tecnologia. Só aí você Uhum. já vai ver. Vai ter gente Uhum. que não vai mandar direito, vai ter gente que, não, que vai talvez mandar um direct para ti e dizer, ah, eu não estou conseguindo, não sei o quê. Já é Uhum. um filtro, já é um filtro. A comunicação, ah, eu sou muito. A pessoa vai falar assim, bom dia, eu sou muito comunicativa. Eu realmente, eu sou muito proativa e eu gosto muito eu sou muito entusiasmada para atender as pessoas. O vídeo é incrível, o vídeo é incrível e óbvio que a gente se diverte também, né, com esse processo. Mas é um filtro incrível, tá? Porque aqui a gente está falando, o tempo do empreendedor é valioso, né? Então, aí você vai filtrar. Terceiro passo. Terceiro passo, você vai. Ah, detalhe, tem que botar um prazo, tá? Uhum. Bota um prazo. Mesmo que. Nem, mas se eu tiver poucas pessoas nesse prazo, aí você abre, você estende o prazo. Mas coloca um prazo. Por quê? Porque o brasileiro, porque o ser humano precisa de prazo. Se a gente não tiver prazo, a gente não faz as coisas. Pode ser Então, tipo um mês, assim? De eu prazo? acho que é muito, um mês é muito. Muito. Tá. Não, tô te falando, logo no Rio de Janeiro, e a gente, você vai ver, vai ter muita gente procurando. Vai ter muita gente. Então, eu botaria uma semana, e aí, Uhum. dependendo do número de currículos, o número de vídeos, aí você já vai vendo. Uhum. Se você não conseguir, numa semana, filtrar 5 melhores, eu olho o primeiro vídeo, depois que eu olho o vídeo, eu vou pro currículo, tá? Aí você pede para mandar o vídeo e o currículo, tá? Os dois, vídeo e currículo. Uhum. Já que você quer a experiência prévia e tal, é importante. E aí, o que acontece? Se você não conseguiu os 5 vídeos em uma semana, aí você estende o processo por mais uma semana, Uhum. tá? O que você faz? Escolheu 5 pessoas. Dessas 5 Uhum. pessoas, você vai agendar a entrevista. Pode Uhum. ser presencial, pode ser via Zoom também, tá? Nessa entrevista, o que você vai perguntar? O que você vai avaliar? Você vai avaliar exatamente as características que você mapeou, que você selecionou. Então, você vai fazer um desafio. Por exemplo, você vai trazer um caso, e você vai escrever um caso hipotético ou real que você já teve, e vai perguntar dela como que ela agiria naquele caso. Então, um exemplo, tá? Eu quero avaliar empatia. Você pode criar um caso, ou que você já teve, ou um fictício, onde, por exemplo, a família está passando necessidade, a criança está precisando muito, e, Uhum. é, e, e aquela família ela quer porque quer você, né? E ela não tem, por exemplo, sei lá, o valor da tua consulta é R$ 500 e a família está querendo pagar só 300 Uhum. e aí você pergunta, como que você agiria? Né?
Se de pronto, eu já fiz isso, e assim, isso aqui é incrível para a gente avaliar a empatia, sabe? Eu lembro que na época que eu fiz esse processo seletivo, tinham 3 pessoas, e aí teve uma que me chamou muita atenção, que ela falou assim, não, problema dela, entendeu? Uhum. Aqui a gente tem que seguir as regras, não sei o quê. Se ela não tem o dinheiro, é problema dela. Então ali na hora eu já filtrei. Ali na hora eu já disse, isso aqui não vai dar não. Entende? Uhum. Então criar situações onde você vai avaliar cada, por exemplo, a situação da pontualidade. Você cria outra situação, né? Imagina que a gente tem um dia, que no dia tem um dia que, tipo, sei lá, que é a segunda-feira, a gente está com a agenda cheia, muitos pacientes de primeira vez particulares, só que, sei lá, aí você coloca dificuldade, né? Coloca o que acontece na vida real, porque isso acontece. Tipo, aí imagina que você, quando você estiver saindo, seu cachorro começa a vomitar, ou então teve uma greve de ônibus. O que você faz? O que você Uhum. faz? Enfim, você vai testar se ela. Aí você vai testar não só pontualidade numa situação dessa, mas você vai ver outras coisas, você vai ver compromisso, você vai ver proatividade, criatividade. Uhum. Pô, se teve greve de ônibus, como é que eu posso fazer? Pô, é um dia importante, a agenda da doutora está lotada, a gente tá começando a fazer a empresa crescer. Olha só a diferença. Uhum. Aí você já vai ver que é uma pessoa que está vestindo a camisa, que já está se colocando Uhum. como parte da empresa. Então, criar essas situações, problemas, né, é importante para você filtrar, tá? Tá. E aí as outras coisas que você pode fazer também, uma coisa que é importantíssima, na minha opinião, tá? Fazer um teste de escrita, tá? Uhum. Porque tem muita secretária, tem muita gente muito boa na conversação, mas na hora de Uhum. escrever, escreve poço com 2 S, como se fosse poço. Uhum. Então, e isso, né? Hoje a maioria das pessoas se comunicam muito por WhatsApp. Se Uhum. bem que o WhatsApp também tem o áudio, né? Pode mandar áudio. Mas para mim é importante, eu não sei para você, né? E aí a gente está falando de um público mais exigente, e tudo mais, né? Uhum. Então pode pedir também, por exemplo, nesse e-mail você pode pedir para a pessoa escrever também e já filtrar no Uhum. e-mail, né? Que mais? Você pode também, se você preferir entrevista presencial, você pode também fazer alguma simulação ali para testar alguma situação também, né? Integridade e honestidade, você pode também pensar em alguma forma de você avaliar isso, mas na maioria das vezes você vai ter que conviver com a pessoa, você vai ter que, né, sentir essa confiança. E isso aqui vai ser muito também da convivência. Sim. Mas, mas também dá para fazer algumas situações, problemas para avaliar isso. Ó, é isso. Dessas 5, seria interessante você selecionar 2 ou 3. Como assim? Uhum. Fazer tipo um ranking. Ah, Uhum. a candidato ou candidata A teve tantos pontos, é o primeiro lugar. Aí você pode, sei lá, criar um ranking de pontos, ou então as que você mais gostou e tudo mais. Seleciona 3 e deixa muito claro para as 3 que você vai criar um cadastro de reserva e que o processo de seleção ele não acaba ali. O processo de seleção Uhum. ele vai durar o tempo de experiência. E Uhum. aí, e aí teve um colega da família CVM que ele gostou tanto das 2 primeiras que ele contratou as 2 primeiras. Ele testou as 2 primeiras. Uhum. Durante um período, ficava uma de manhã e a outra à tarde.
Uhum. E aí ele foi vendo e acabou ficando com as duas. E Uhum. está contratando uma terceira, porque ele tem uma clínica grande de oftalmologia e tal. Então, é uma outra opção também, só para você pensar. E Tá. aí, Uhum. deixa muito claro, isso você pode até colocar no contrato, de pedir para o seu contador, ó, dois profissionais que todo médico que vive de consultório precisa ter, bons, de confiança. Um contador e um advogado, tá? Não que você precise contratar, por exemplo, um advogado para ficar pagando todo mês, mas é bom você ter um advogado, por exemplo, você pode, para você acionar ele do ponto de vista de consultoria, né? Doutor, vou fazer uma contratação aqui, você pode me ajudar a fazer um contrato bonitinho, amarrar esse contrato bonitinho? Isso é muito importante, tá, Priscila? Por quê? É aquele tipo de investimento, é igual seguro de carro, é igual seguro de saúde, seguro de vida, que a gente paga para não usar. Por Uhum. quê? Porque quando a gente precisa usar, é um prejuízo muito grande. Eu tenho alunos que tiveram passagem, que não tinham um contrato bem amarrado, que não tinha todas as funções delimitadas, que não estava muito claro o contrato, ou que não tinha contrato e que teve prejuízo, o funcionário colocou na justiça. Então, é um investimento que sempre sai barato, tá? Tá. Pagar uma consultoria, né? Pagar um advogado para dar uma olhadinha nesses contratos, para poder para amarrar bem. Então, e aí Uhum. você faz um contrato de experiência de 60, 90 dias, se a lei permite, tá? E Uhum. coloca lá bonitinho. Se a pessoa não cumprir, né, o que ela precisa cumprir, o desempenho dela. E você coloca, né, pontualidade, né, questão de proatividade, empatia. Uhum. A questão de ser comunicativa, isso aqui você desde o vídeo já está testando, né? Uhum. Mas é possível também fazer uma situação problema para testar isso. Uhum. Bem, aí é isso. Aí, durante esse período, você vai efetivar uma delas, né? E vai Uhum. comunicar as outras, né? Vai comunicar Uhum. as outras. A gente sempre tem que, né, dar essa... Isso é uma coisa que eu aprendi Retorno. também numa mentoria de gestão. A Uhum. gente, a gente está vendendo para os nossos funcionários. Inclusive para quem não é funcionário ainda, porque, beleza, essas duas que participaram, que você deixou elas com cadastro de reserva, é, elas podem um dia, né, querer, talvez um dia você precise delas, né? Então, até por uma questão realmente de reciprocidade, é importante você comunicar para elas, né, para que elas, deixar elas livres. E, obviamente, você fala que é cadastro de reserva, mas elas estão livres para procurar, né, outro emprego e tudo mais. Uhum. Mas é isso, dá um retorno para as pessoas que são interessadas também faz parte de construir a imagem da empresa. Tá. Ó, esse foi o quinto passo, então, né? Selecionar duas ou três para fazer o cadastro de reserva e testar a primeira, né, no processo seletivo, né, de experiência, aí, um tempo de experiência de 60 a 90 dias. E aí depois o sexto passo é contratar ou via CLT ou via PJ. É possível também você ter um contrato PJ-PJ. De novo, um bom contador e um bom advogado podem te ajudar com isso, tá? Esse colega que tem as duas, que contrata meio período, salvo engano, ele contrata via PJ, tá? Então, isso é possível também, tá? Uma prestadora de serviço via PJ, ou você pode também contratar CLT também, com a ajuda de um bom contador e um bom advogado trabalhista. Ó, esses são os 6 passos da contratação, tá? Que eu mapeei aqui. Ficou com alguma dúvida em relação a algum deles? Não, não. Tá tudo certo. E aí, nesse meio tempo, você vai devagarzinho, vai escrevendo seus POPs, né? Uhum. Vai... Uma coisa que eu te recomendaria também aqui, para gerar valor para você, Priscila, é tentar conectar.
dentro da comunidade CVM com algum pediatra Uhum. para poder trocar fichinhas, né? Tipo, trocar figurinhas, né? E trocar experiência, né? Uhum. Tem Pegar muita gente. dica, né? Pegar dicas, trocar. Tem até colegas do Rio mesmo, entendeu? Se Uhum. conectar com o pessoal do Rio, se conectar com outros pediatras de outros estados, ou do Rio também. Por Aham. quê? Porque que às vezes, por exemplo, sei lá, uma dessas pessoas que você vai se conectar, ela acabou de fazer um processo seletivo, ela acabou de contratar, ou ela acabou de escrever os POPs, ela acabou Uhum. de ter uma consultoria com o advogado, ela acabou de ter Uhum. ela pode te indicar o contador dela, ou o advogado Uhum. dela. Então, meu pai falava muito isso, né? Meu avô, ele falava assim, mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. A importância do network, né? A importância de você estar se conectando com pessoas que têm a mentalidade de abundância, né? Que querem crescer também, que não ficam, eu escrevi meus pops, vou guardar num baú aqui as 7 chaves. Não, a ideia os pops, os procedimentos operacionais padrão, que é esse manual de instrução da clínica, do funcionamento da clínica, o ideal é que você reescreva eles de tempos em tempos, né? Então você faz o primeiro, não vai ser sempre o pior, sempre o primeiro é o pior. A Uhum. primeira live é sempre a pior, o primeiro filho é sempre o pior, assim, o pior e que dá mais trabalho, né? Uhum. Tudo que é primeiro é o pior, porque depois a intenção é ir melhorando, né? Uhum. O primeiro filho a gente não deixa ninguém pegar, o segundo a gente não pega logo aqui, pega, pega, pega. É assim mesmo. O terceiro a gente nem busca na maternidade. Não, brincadeira. O terceiro vem para casa, vem para casa de Uber, sozinho. Brincadeira. Então, se conectar é importante. Uhum. E, Priscila, é isso. É isso. Dá Tá certo. trabalho. Se eu Uhum. disser que não dá trabalho, eu estou mentindo. Dá trabalho sim. A gente, como um bom ser humano, a gente vai querer buscar atalhos. Tipo, a gente fica tentado a contratar aquela amiga, sabe? Uhum. Aquele parente. Né? Quando você divulgar a vaga, vão ter. Depois você vai dizer, você vai me chamar de Sidney Diná, de mãe Diná, mas não é porque eu já passei por isso várias vezes. Quando você divulgar a vaga, vão ter pessoas próximas de você e vão dizer: Menina, mas por que você não avisou que estava precisando? Tenho um amigo meu, tenho meu sobrinho. Ih, parou aqui para mim. Será que foi o dela ou o meu? Será que foi o dela ou o meu? Oi, voltou. Tá me Agora ouvindo? voltou. Parei no menina. Menino, agora foi o meu aqui. Agora foi o meu aqui. Então, vão ter pessoas próximas que vão querer pular o processo seletivo, vão querer dizer, ei, essa vaga é para mim, não sei o quê. Uhum. E aí você, poxa, que massa, você tem interesse? Não, eu tenho e tal, não sei o quê. Ótimo, então faz o vídeo, manda lá o currículo, vai ser massa. Uhum. Entendi. Porque assim, as pessoas, elas querem facilidade também, elas não vão querer passar pelo processo seletivo. E comigo já aconteceu de ficar pessoas próximas ficarem chateadas porque eu não dei o emprego direto para elas, entendeu? Uhum. Então, isso faz parte, tá? Tô aqui tentando tirar o ferrão da abelha para que Tá. você não, para que você já se prepare, né? Uhum. E ó, mesmo que seja, sei lá, uma pessoa da sua família, se ela realmente quiser e ela realmente estiver precisando e realmente ela tiver o perfil, ela vai passar pelo processo seletivo, entendeu? Uhum. E você vai fazer o processo igual vai fazer com as outras, e se for para ela ser, ótimo. Sidney, eu posso contratar pessoa da família? Pode, óbvio, claro que pode. Né? Tem empresas familiares, por exemplo, a Magazine Luiza é uma empresa familiar, né? Uhum.
tem empresas familiares muito bem-sucedidas. Só que tem que ter muito claro, né, Priscila, que é uma empresa, que não é um ministério, entendeu? Uhum, Não é um cabide de emprego. uhum, É uma empresa que precisa de pessoas capacitadas, comprometidas, que estejam abertas a feedback. Por uhum, exemplo, tem uma aluna que ela contratou a irmã para ser gerente dela. No uhum. dia que ela, no dia que ela abriu para mim isso, ela falou assim: estou contratando a minha irmã para ser minha gerente de relacionamento, a minha gerente da clínica. Eu falei, aí eu dei 3 mortal para trás, né? Falei, cuidado, muito cuidado, porque para pensar. Aí eu perguntei logo, é mais velha ou mais nova? Ela falou, mais nova. Aí eu falei, menos pior. Porque para Uhum, pensar, você contratar sua irmã mais velha para ser uma pessoa que vai receber ordens, não deixa de ser ordens, né? E vai uhum, ter que ter a empresa é muito claro, tem que ter hierarquia. Quem manda é você, né? uhum, Aí você vai falar com a sua irmã mais velha que mandou em você a vida toda. Aí você vai dizer, olha, tem que fazer aqui, ó, tá aqui, ó, no POP, tem que seguir isso aqui, ó. Tem que cobrar antecipado. Exemplo, né? Aí a sua irmã vai dizer, que nada, menina. O paciente vai cobrar antecipado, que nada, não sei o quê. Pronto. uhum. Vai ser, você acabou de criar um inferno para sua vida pessoal e profissional, entendeu? Com certeza. E aí você botou, sei lá, um porco-espinho em cima de uma árvore bem alta. Você que Uhum, colocou, uhum, entendeu? Para tirar esse porco-espinho dessa árvore bem alta vai te dar trabalho. uhum, Então, não é que não possa, mas tudo bem alinhado, tudo bem conversado e se a pessoa tiver interesse, passa no processo seletivo, né? uhum. Certo. Te ajudei? Sim, sim, com certeza. Já até anotei aqui. Vou ver se eu consigo já fazer isso aí no máximo mês que vem. Massa, Estruturar os POPs. Falta só massa. tempo. Mas vou arranjar. É isso, é isso, é isso. Qual é a principal coisa que te motiva, Priscila, hoje, para fazer o teu consultório dar certo? Eu quero mais qualidade de vida com os meus filhos, entendeu? Eu quero ter mais tempo com eles e ter, assim, uma liberdade mais financeira, né? Tipo, eu quero, sei lá, viajar não sei quando. Aí eu tem como, né? Me planejar para ir, tem como ter o dinheiro para ir, né? Eu quero ter mais liberdade e essa questão dos filhos foi um dos motivos por eu ter largado o plantão. Porque, por exemplo, eles ficavam doentinhos e eu não conseguia trocar plantão, não conseguia ficar com eles. Às vezes tinha uma reuniãozinha na escola, eu queria participar, mas eu estava presa no plantão e ninguém podia fazer para mim, entendeu? Então, só de vir para o consultório já é uma coisa que me facilitou. Essa semana mesmo eu pude, meus filhos estavam doentes, eu pude desmarcar o paciente para poder ficar com eles, né? Então, essa liberdade é o que eu estava buscando. Então, assim, eu estou muito mais aliviada, muito mais feliz mesmo. E estou tendo Que uns massa, resultados bem legais. que massa. Ó, eu te perguntei isso porque talvez seja até interessante você escrever Uhum, para quando as coisas não estiverem dando tão certo quanto você gostaria. E anota isso, porque vai acontecer. Na vida de, uhum, na, vi- na- a vida do empreendedor é uma montanha russa, tá? De manhã a uhum. gente acorda, aí você vai olhar e pô, a agenda hoje está cheia. Aí você o dia já começa lindo, né? Aí quando vai na metade do dia, 2 pacientes faltaram. A secretária ficou doente, o filho dela ficou doente. E aí você fica sozinha. Aí chegou aquele boleto que você tem que pagar, e aí o caixa não está fechando. Chega no final do dia, o dia que começou lindo, você chega no final do dia, você tá, meu Deus, que saudade daquele plantão. Acho que isso eu Mas não vou aí, ter saudade, não. não, mas Acho aí que passa não. em meio segundo. Que Sim, sim. saudade daquele, não, Uhum. passou, passou, passou. Mas é isso. Quando as coisas estiverem dando Uhum, errado e vai acontecer isso em algum momento, uhum, é bom lembrar, cara, por que eu estou fazendo isso mesmo? Ah, tá, porque hoje eu tenho liberdade. Porque hoje
eu consigo estar mais próximo das minhas filhas, porque hoje eu consigo programar uma viagem sem ter que ficar, né, enfim, eu não estou engessado, eu estou livre. Então, lembra disso, porque não é fácil, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Uhum. Eu te falo isso porque é o que eu vivo. Eu tenho uma liberdade que eu nunca tive antes, mas paga um preço para isso, né? A gente paga um preço, né? E eu vejo os meus filhos crescerem, mas paga um preço para isso, né? Então, quando a gente tem isso muito claro, Priscila, a gente paga esse preço com mais leveza, né? Uhum. A gente sabe exatamente por que a gente está fazendo. Beleza, eu estou aqui, né? É um domingo de tarde, eu estou escrevendo os pops. Uhum. Mas eu sei que eu estou fazendo isso porque eu vou lá na frente colher isso, né? Uhum. Os pops, assim como o recrutamento da secretária, é uma coisa que dá trabalho, mas uma vez. A segunda vez, se você precisar, porque também isso pode existir, essa possibilidade de você precisar contratar de novo, você já vai estar o quê? Mais experiente, vai ser mais tranquilo. Uhum. E numa terceira vez, mais tranquilo ainda. Vou te dar uma dica bônus aqui, ó. Toda vez que você for, por exemplo, você pode criar uma rotina no seu consultório para quando você for fazer o treinamento dos POPs com a sua secretária, você gravar. Nota Uhum. isso. Então, assim, ó, pode gravar em vídeo, pode gravar em áudio, mas grava e coloca numa pastinha, treinamento de secretária. Imagina que essa secretária, ela, depois de um tempo, você treinou ela, que é uma das maiores dores também, que eu já passei por isso, e tenho alunos que já passaram por isso. Você passou 2 anos treinando a secretária. Ela está afiadíssima, conversão de 100%. Aí, no belo dia, ela chega e fala assim, doutora, então, meu marido foi transferido, ou meu filho vai estudar não sei aonde, eu vou ter que acompanhar ele. Uhum. E aquilo parece um final de namoro, um final de relacionamento. Você vai beber, vai ouvir Pablo, entendeu? Brincadeira. Brincadeira. E aí você pensa, meu Deus do céu, eu investi tanto Ferrou. tempo nessa pessoa. Com essa dica, você vai pensar assim, vai com Deus. Vai com Deus, que você seja muito feliz. Você evita de beber aquela cachaça, de ouvir o Pablo e vai pegar a sua pastinha, entendeu? De recrutamento e treinamento de secretária do CVM e o processo seletivo vai ser muito mais tranquilo e na hora de treinar você vai dizer, fulana, pega essa pastinha aqui, ó, e você vai, semana que vem a gente vai sentar, né? Ao invés de gastar 1h30, você vai investir meia hora, porque você vai falar, escuta tal parte ou assiste tal parte, né? Sei lá, você vai fazer um treinamento da parte de pré-consulta, né? Atendimento WhatsApp ou telefone. Estuda isso aqui e semana que vem a gente vai sentar e vai falar sobre isso. Você Uhum. vai ter ali o seu curso de treinamento personalizado para todas as suas secretárias. Uhum. Faz Legal. sentido? Faz sim. Show de bola. Que depender de mim, a carreira do Pablo com essa dica e a venda de cachaça vai diminuir bastante. Isso aí. Priscila, vou te liberar para você seguir aí seu dia. Um ótimo dia para você. Conta Muito comigo, obrigada. conta com o CVM. Eu sei que essa transição ela é desafiadora, mas eu já estou vendo pelo seu sorriso, né, por tudo que você falou aqui hoje, que está dando certo, que você está muito empolgada, que você está feliz e que, enfim, que as coisas já estão, né, alguns meses, né, a gente está falando, alguns meses aí que você é da turma 15, 16. 16? Uhum. Caraca, tem 2 meses, 3 Tem 2 meses. meses. Então, tem muita coisa pela frente ainda. Conta comigo, conta com o CVM. Qualquer Uhum. dificuldade, a gente está a teu dispor. Tá Eu que bom? agradeço. Muito obrigada, tá bom?